Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata, tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, além de arquiteto, será que a gente também tem outras profissões ocultas? Vamos lá? A gente já somos arquitetos e urbanistas De formação. por Exato. formação. Isso, Por título. Pelo MEC. Isso consta no nosso diploma. Eu acho assim, também acho que a gente tem outras coisinhas que já estão juntas indiretamente. Por exemplo, Paisagismo. paisagismo, Interiores. ter um designer de interiores, já Designer, somos, é. né? Tem, Não, tem habilitação pra ser. Tem? Nem fudendo. Tem, claro que tem. Eu não jurei essa porra, não. Mas tem habilitação pra ser. Tá, vamos porque a gente tem certeza. Cá então. entre nós já assinei, inclusive. Eu tirei RT. Assinou o quê, Gabriel? Vamos só pra terminar, mobiliário, design de produto. Design de Também a produto. gente, né? Móveis, talvez? Vamos supor, isso dentro da academia a gente já sai com essa... Com essa designação, né? Essa É verdade. habilitação. Além disso, tem umas coisas que estão Estão ocultas. É. Né? Tá, você desligou o layer lá. Layer? Nossa. Nossa, demorei. Demoramos. Não, O foi uma layer piada, invisível. né? Uma piada ruim. Eu achei que tinha feito alguma besteira no microfone. Aqui. Layer. Como o Kazu falou, né, a gente já tem um monte de pacotes juntos que vem junto com a graduação, várias formações que nós temos. Mas além disso, com a prática profissional, a gente vai agregando outras. Aqui a gente tá falando de outras profissões que a gente tem, claro que isso é uma brincadeira, porque a profissão é muito mais extensa. Não, a gente vai ser um show de estereótipos aqui, né? Me perdoem desde já todas as outras profissões. Exatamente. Porque são pequenas características e habilidades que a gente tem que ter e a gente resolveu dar um título pra cada uma delas pra exagerar mesmo, porque é isso que a gente faz. Tudo E pra baseado ver- no preconceito. E pra te informar que você vai se formar arquiteto e vai ter uma porrada de coisa ainda que vai ter que ficar aprendendo das outras profissões, né, em teoria. Exatamente. O arquiteto, ele é um profissional multidisciplinar. Né? Boa. Isso vem da própria finalidade da profissão, que é projetar os edifícios e ambientes com as mais variadas finalidades, né? Então a gente projeta casa, escritório, loja, pet shop, sei lá, hospital, laboratório. Museu, aeroporto. Acho que vocês entenderam, Deu né? pra entender, Uhum. não precisa mais de exemplo. Então, além da gente entender das disciplinas de engenharia, por exemplo, que já são correlatas à arquitetura, né? A gente também tem que aprender um pouquinho da funcionalidade de cada um desses prédios, né? Então, isso, com o passar do tempo, vai agregando muito conhecimento ao arquiteto, né? O arquiteto é um profissional que sabe um pouquinho de cada coisa. Tanto que esses tempos me fizeram essa pergunta, assim, né? Por que você escolheu arquitetura? E daí rolou um momento de reflexão, né? Após todos esses anos aí. Aí você né? para assim, puta, eu não sei, deixa eu sair correndo. E daí eu respondi o seguinte, olha, eu para áreas biológicas, eu não posso ver sangue. Então, Fica difícil. não jamais faria uma aula de anatomia. Abrir uma rã, um corpo humano, pelo amor de Deus. Exatas, eu sempre fui aquele cara médio. Você batia na trave? Passava, mas não era extraordinário. Na parte de humanas, também lia as coisas, mas não era um grande leitor com aquela velocidade. Você não fazia nada direito, você era um pato, né? Sabe o pato? Exato. O pato tem asas, mas não voa. O pato, ele nada, mas não muito bem. E ele anda que nem um pato, né? Exato. Muito obrigado por... Descrever? Mas é isso, no final, o que eu cheguei à conclusão é o seguinte: o arquiteto, lógico que ele precisa saber da profissão de arquiteto, mas ele precisa ser mais ou menos em tudo. Ele precisa ser mais ou menos na... Isso tá sendo um pouco ofensivo pra minha classe, Kazu. Então não vou continuar. Por que eu decidi quando eu tinha 16 anos? Mas foi o seguinte, a arquitetura me permite ter essa questão da arte e saber um pouco mais ou menos de tudo. Eu não preciso ser um excelente aluno em matemática, mas eu preciso saber um pouco. Eu não preciso ler pra caramba, ser o cara que mais lê e que escreve melhor, mas eu preciso saber um pouco. E na parte de biológicas ou de... né? Isso eu não precisava saber porra nenhuma. Nada. Mas me parecia uma profissão que eu poderia conhecer um pouco de tudo e ser um arquiteto feliz. É mais ou menos em tudo. Basicamente. Sabe aquele cara que faz um monte de coisa, né? Não sabe, é um pato. Mas o que é legal, assim, que realmente isso que o Gabriel tava falando antes, que você agrega muita coisa com a prática profissional, assim. Por exemplo, você vai fazer o projeto de uma escola que tem uma metodologia de ensino... Queria tanto saber o nome daquela que eu queria falar. Waldorf. Muito obrigada. Waldorf? Waldorf. Isso é o nome de uma salada?
Também. Com salsão e frango. Viu? Como é que tem que saber uma cultura? E creme de leite, 50 gramas. Vai. Então, você vai fazer um projeto de uma escola que tem essa metodologia de ensino Waldorf. Como é? Não, Waldorf. Waldorf, que não é a salada. Então, tem várias características do espaço que modificam como é que vai ser a convivência daquelas crianças e o aprendizado. Então, você vai ter que vai ter que fazer uma grande pesquisa pedagógica para conseguir entender como projetar aquilo. Mesma coisa se você vai criar um hospital, uma clínica de reabilitação, você tem que se inserir dentro do dia a dia daqueles profissionais para também conseguir produzir o espaço. Então, com isso, você vai absorvendo muito conhecimento de outras profissões. Qual que é a rotina daqueles profissionais, o que eles fazem, qual que é o objetivo daquele espaço, né, para resultar naquilo. Talvez por isso que, talvez daí que venha essa teoria do Kazu que você só é um arquiteto completo depois de quantos anos? 50 ou 40? Antigamente era 40, agora é 50. 50, né? Porque é a carga acumulada, né? Exato, exatamente. É o conhecimento que vai se acumulando. Isso que a Renata falou, de quanto mais conhecimento você puder ter em relação a uma atividade específica, vai te ajudar a desenvolver um projeto melhor para o teu cliente, né? Evidente que cada cliente que chega, você vai ter que se aprofundar dentro daquilo. Mas isso te ajuda muito, por exemplo, às vezes numa primeira conversa, né? Sei lá, seja o cliente que gosta de cozinhar. Se você é um cara que já cozinha, gosta de lidar com as panelas também, isso te ajuda já numa conversa a entender, a ter uma empatia com o cliente. Conhecer as dificuldades dele, né? Para poder sugerir as soluções. Isso, e aí as soluções podem ter uma chance maior de serem soluções melhores, né? Serem bem sucedidas, é verdade. Então, o primeiro que eu coloquei na minha lista foi escritor. Você acha que o escritor arquiteto tem que ser escritor também, para fazer memorial? Vamos lá, nos convença. Tá. Porque todo projeto mais tchananã que você faz tem uma justificativa, né? Tchananã. Eu comecei a pensar nisso desde do episódio do Niemeyer lá, que a gente gravou da Casa das Canoas. Que ele é um grande defensor da defesa do projeto, é o defensor da defesa. Mas da justificativa e do embasamento teórico que você dá para suas escolhas. Então ele falava, né, que ele gostava de escrever as ideias dele para ver se aquilo, né, era convincente, Convencia, né? Então, nesse aspecto que eu coloquei isso, assim. Então, seja quando a gente vai... Claro que escritor, assim, no sentido poético e filosófico, é um pouco demais hoje em dia. Mas você precisa saber contar uma história, Você né? precisa saber contar uma E história a vender uma respeito do ideia seu também, projeto. né? Quem que nunca foi publicar um projetinho lá no Facebook? O que você escreve do teu projeto? Casa 150 metros quadrados. Precisa escrever palha, né? precisa escrever 2 parágrafozinhos sobre o teu projeto e você já não sabe escrever. E é bizarro porque você pensou sobre aquilo. Pra você chegar naquele projeto, que é aquela fotografia que você tá publicando lá nas tuas redes sociais ou no teu site, teve um raciocínio que te embasou. Quando chegar a hora de descrever ele, trava. Então, você desenvolver essa habilidade como escritor... muito entre aspas aí, desenvolver essa capacidade da escrita é muito importante para a profissão. Justificar suas decisões. Pra justificar suas decisões. E eu acho que, por exemplo, aqueles escritórios que participam muito de concursos, onde tem que escrever um memorial e tal, isso também é muito relevante, né? Essa ideia de contar uma história, de convencer também pela escrita, também faz parte, é um dos critérios também, né, dos jurados. Então, isso é muito importante, assim. E você tem que ver que isso, na verdade, são 2 coisas que você tem que saber escrever e saber que você está escrevendo para públicos diferentes. Isso é verdade. Uma é a linguagem que você está utilizando para você divulgar teu trabalho para o teu cliente em geral. Outra é a linguagem que você está usando, de repente, num concurso ou numa publicação específica da área, né? É um outro linguajar. E aí também tem essa habilidade de você entender que tipo de texto que você está escrevendo. E hoje, com mídias sociais, ainda é outra linguagem, que é uma linguagem mais leve, mais rápida mais também, rápida. né? Porque você precisa escrever com poucos caracteres ali, né? Tudo E muitas hashtags. Hashtags são um grande muitos desafio. emoticons, né? Não, emoticons não. Mas eu acho legal as pessoas que lutam contra o corretor, né? Tipo, mensagem vinda do celular, assim, quando tá errado, é porque o cara já corrigiu o corretor errado. Não sei, eu não uso corretor. Isso justifica muita coisa. Deu pra entender agora. Nosso grupo agora fez muito mais sentido. Não, nessa pegada de até essa parte de escrever para redes sociais ou para as outras coisas, eu acho que a gente tem que também ter um pouquinho dessas profissões, no sentido de, né, na parte de publicidade, de jornalismo ou de relações públicas ali, né? Que são essas, né, botando tudo isso nessas profissões de comunicação social. Porque principalmente quando você tá
com um escritório próprio ou iniciando, quer dizer, você que também vai fazer a divulgação, né, do seu trabalho. Todo mundo que a gente conversa, os colegas de profissão, eu percebi que existe essa preocupação de como se divulgar, né? Como fazer o mundo perceber o seu trabalho. Até eu estava lendo uma reportagem no ArcDaily falando disso, né? Falou assim, hoje em dia, antes era o Le Corbusier e o Mies que tinham essa autopromoção muito forte. Hoje em dia é o Bjarke Ingels, que é super midiático. E é isso aí, sabe? É a pegada. Você precisa se promover, você precisa promover. Não adianta você ter ideias brilhantes se você não tá sabendo falar pro mundo que você tem ideias brilhantes. E esse tom que você vai escolher para essa tua característica social, digamos assim, da produção de mídias sociais, é um negócio delicado de você escolher também. Como é que é a pegada que você quer dar? E assim, eu vejo que na internet, assim, realmente os arquitetos eles estão pegando estratégias de marketing, né, que nunca foram usadas pro desenvolvimento do ofício de arquiteto, né, e estão incorporando nos seus escritórios, né. Isso daí é uma coisa que é visível, né. Cada vez mais a gente está fazendo isso. Às vezes a gente acha que essa ideia de fazer um marketing, de se divulgar e tal, é uma coisa só para quem tem escritório. E não necessariamente, né? Essa coisa de ser um empreendedor, enfim, entrando um pouco nessa área. Mas você também, dentro do escritório, você também se promove, né? Mesmo você sendo funcionário, como é que o teu chefe te percebe? Como é que você se vende também? Como é que você se encaixa dentro daquela estrutura? E você também precisa divulgar o teu trabalho, mostrar as suas coisas. E, né, assim, acontece de você, mesmo no teu lado pessoal, tudo aquilo que você publica no teu Facebook ou no teu Instagram, qualquer escritório que vai te contratar, eles vão investigar isso também, né? Então, assim, se tiver muito erro de português, né, no Face, enfim, como é que vocês se comunicam, etc., também vai fazer parte de critérios na avaliação, né? Na hora de ser contratado ou na hora de um cliente te contratar, né? Outra aqui que eu escrevi, e essa aqui em homenagem à minha sócia, Lorena, é fotógrafo. Ela é fotógrafa? A Lori fotografa muito, muito bem. E eu sou exatamente o oposto disso. Eu fotografo muito, muito, muito mal. Mas eu vou falar pro meu lado, assim, é um problema, claro que com o tempo, assim, uma coisinha ou outra ela foi me ensinando e eu fui aprendendo umas dicas básicas, assim, de fotografia. Tipo, não deixar torta, assim, não tremer a mão antes de tirar foto. A gente tira muito com o celular, mas quem tem um olho bom consegue enquadrar as coisas bem, né, e tirar fotos boas. Fotos de levantamento, eu tinha a capacidade de tirar foto que não mostrava nada, assim, sabe? Tipo, quando chegava pra passar o levantamento a limpo, quando faltava aquela medida, sim, eu não tirei foto dessa porra. Tinha um monte de foto do céu e não tinha foto da escada, que você queria saber quantos degraus tinha. Exatamente. Até por isso que eu comecei a fazer vídeo. Isso é uma boa dica. Mas eu faço uns vídeos também, mas na hora a foto é mais prática, né? Quando você vai batendo as fotos assim. O vídeo sim, mas às vezes você esquece de tirar algumas fotinhas. O vídeo vai em tudo. Eu faço vídeo também. Eu tenho que ser os dois. Então temos que ser cineastas também. Porque aquele vídeo realmente é uma produção. Precisa ter um enredo, né? Tem uma sequência. O cara faz um levantamento como se fosse um filme de terror, assim, né? Tipo, abrindo a porta. Não, claro que tem vários profissionais no mercado que são especializados em foto de arquitetura e muito bons. Só que às vezes a gente não consegue pagar. Né? Tem que dar o seu jeito ali, né? Com o celular, ou às vezes até o cara compra uma câmera profissional ali e tentar tirar foto, né? Não, vamos deixar claro já que todos esses profissionais que a gente tá zoando aqui, você deveria contratar um profissional pra fazer isso. De verdade, com certeza. O que a gente tá fazendo aqui é só uma zoeira, mas que você deve contratar alguém pra cuidar das suas redes sociais, por exemplo. Seria o ideal, né? Exatamente. O universo ideal seria isso. Mas dentro dessas coisas a gente precisa ser um pouco de tudo. E te ajuda passar por isso também, sofrer um pouco com isso, pra na hora de contratar um profissional saber avaliar, né? Saber avaliar, exatamente. E valorizar o cara, porque saber a dificuldade foi também. Foi foda pra cacete. Fecha parênteses. Mas de foto, assim, então, o Kazu hoje se atrasou, inclusive, porque ele estava tirando fotos. Me desculpe, estava lá. Sensuais. Mas um ensaio fotográfico. Ele tava fazendo um ensaio fotográfico. Não, é porque lá no meu escritório, o meu sócio, né? São 3 japoneses, vamos falar. Então, o pessoal sabe tirar foto lá, né, Kazu? Sabe. Tem um olho bom pra isso. Tem o olho bom, widescreen. Coincidentemente, minha sócia é japonesa também. Não é coincidência. É outra visão.
Mas nesse contexto que a gente está falando, o arquiteto também precisa ser administrador, contador, economista, né? Então, a gente não pode esquecer desse lado também, porque tem um monte, tá aí cheio de arquiteto super talentoso, que não vai pra frente porque não sabe prosperar financeiramente, né? A maioria das empresas no Brasil fecha em 2 anos. Tem esse ditado aí que dizem... Essa é a lenda. Essa é a lenda, e eu acredito. Então, precisa da mesma forma que precisa conhecer noções básicas ali de marketing, de fotografia, tudo, também precisa ter noções básicas de como tocar uma empresa, né? De que impostos tem que pagar, como emitir nota. Olha, mas eu vou dizer que de todos os profissionais que você tem que contratar, o contador... É obrigatório. Realmente... É obrigatório, porque assim, porra, é muito foda. Não, até porque por lei você precisa ter um contador. Até por lei você precisa Caraca, tipo, não, é muito difícil... Mas isso é um dinheiro bem investido. Excelente. Mas então, essa parte de contador realmente é muito importante, né? Mas essa parte de administração de empresas é um universo enorme, assim. Seja estratégia de mercado, como é que você vai se posicionar, até, tipo, rotinas de escritório mesmo, processos administrativos de escritório. É legal fazer um cursinho de pós-graduação, quem puder, de repente, nessa área, mas só o dia a dia ensina. Que eu vejo assim, quanto tempo eu perco, né? Porque parece que o arquiteto você sai e vai ficar só projetando. Na verdade, quanto tempo do escritório que você fica, por exemplo, tem que pegar as contas, tem que pagar, tem que programar, tem que baixar o saldo, fazer o extrato, enviar as notas, quer dizer, fazer as notas, e o enviar pro maldito nunca contador. fecha. A conta lá nunca fecha. Sempre dá um erro. Os quebradinhos lá, você fica lá querendo achar onde é que tá a porra do erro. Odeio. Então, assim, isso faz parte do dia a dia, porque você tem que estar sempre... É isso que vai fazer girar o escritório, né? E você perde bastante tempo nisso. E a gente, como sai sem base nenhuma nessa parte administrativa, sempre muito penoso, né? O começo é muito enrolado, né? O meio também é meio difícil. O final é sempre trágico. Né? O final é trágico. A gente adora deixar vocês felizes. Né? Não, mas é que essa parte realmente tem nada a ver com a nossa profissão, né? É um troço que a gente tem que fazer porque tem que fazer, assim, essa parte burocrática. Cabe a todo prestador de serviço, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Dentista. Advogado, cara. Tipo, ninguém sabe o que tá fazendo, vai fazendo. Mas eu acho que é só mais uma mudança de pensamento no sentido de encarar que isso é extremamente necessário, que faz parte de qualquer profissão. Então, você não tá perdendo tempo em vez de estar projetando fazendo isso. Isso é extremamente necessário, né? E nessa parte até de economia e tal, que eu acho... Isso assim, a gente precisa até saber como é que tá o mercado mundial, como é que tá a economia local, porque isso é o tipo de conversa que você tem muito com os clientes, principalmente quando são os clientes de investidores, né? Estamos pensando em construir um edifício para vender, casa para vender, ou, sei lá, coisas para alugar. Isso é o tipo de coisa, se você tem esse conhecimento também, tá por dentro da atualidades do que está acontecendo, ajuda muito o cliente a criar confiança contigo também, né? Tem uma outra coisa que a gente também faz, que é ser designer gráfico, especialmente eu coloquei aqui. Porque até tem outra reportagem do Arquidaily lá, que é coisas que só os arquitetos fazem, coisas irritantes que só os arquitetos fazem. Eu não lembro bem qual que era o título lá. E uma delas é, tipo, perder horas escolhendo a fonte da prancha. Então, tipo, a gente também quer fazer uma diagramação bonita, quer apresentar nosso projeto da maneira legal. Então, a prancha também, né? Então, a prancha pra gente é um negócio, assim, neurótico mesmo. Então, e tudo que a gente vai escrever, cara, tem que escolher uma fonte bonita. Mas eles estão alinhados, organizados, né? Tem uma linha, tem uma... Não, toque de alinhamento é, tipo, inerente à profissão, né? Exato. Mas isso faz muita diferença na apresentação. Claro, a embalagem é tão importante quanto o conteúdo. Nossa, primeiro a gente come com os olhos, não é isso? Exatamente. Então, se você bater lá o olho na prancha, pode entender, Exato. Né? Então isso já vai depreciando o teu trabalho ali, vai criando dificuldades pro teu cliente entender o que você tá querendo dizer, né? Quer ter uma boa diagramação. Uma coisa que você tem que ser é TI. Precisa. Né? Pra instalar os programas que você compra licenciados. Olha, eu vou dizer o seguinte, Todos licenciados. Se você costuma desenhar no Revit, você é um programador. Porque aquele negócio lá é uma programação, né? Você ter tudo parametrizado, não sei o que, tanto de dado que você tem que colocar lá dentro. Aí você já tá mostrando que você não desenha no Revit. Você chama aquele negócio lá, quer dizer que você não tem amor pelo programa. Eu não desenho mesmo. Foda-se.
Mas tem que saber baixar os programas, instalar, né? E tipo... Da maneira que você encontrar aí, não estou dizendo absolutamente nada em relação a isso. Tem coisas terríveis que acontecem no Terríveis. escritório. Tipo, impressora. Negócio demoníaco. Sim. Você precisa imprimir um contrato, precisa sair agora pra encontrar com o cliente. Ela não vai funcionar. Não, ela não funciona sob pressão. Não, mas sair com pressa para imprimir contrato, isso é coisa de advogado. O arquiteto tem pressa para imprimir projeto. Ai, desculpa. Nossa. Mas qualquer coisa que você precisar imprimir de última hora... ela não vai funciona, falhar. né? É engraçado isso, né? Não vai falhar. É um sentimento de sacanagem que ela sente com você. E hoje em dia a internet, né? A internet sempre vai cair quando você tá precisando baixar os bloquinhos no 3D Warehouse. Eu acredito muito em trocas energéticas, né? A gente tá num momento de tensão ali e a impressora sente isso. Tanto Wi-Fi, Bluetooth rolando no escritório, as energias se trocam, ela sente isso. Então, e lá no escritório, por incrível que pareça, eu sou a TI oficial. Meu Deus. Na hora do problema... Na hora do problema, sou eu que resolve. Tento resolver, pelo menos. Nem Parabéns. que seja a última opção. Nem que seja ligar e desligar. Nem que seja ligar pro Afrânio, que é o nosso técnico que presta serviço lá. Beijo pro Afrânio. Historiador, pesquisador e estudante. Eu acho que o arquiteto ele tem sempre que estar estudando, sabe? Seja para se manter atualizado com relação às novas tecnologias e às novidades, ou para revisitar os clássicos do passado, assim, sabe? Para a gente projetar algo que esteja de acordo com o nosso tempo, eu acho que a gente precisa estar alinhado com os pensamentos de vanguarda, com conhecer os movimentos atuais, a linguagem que está sendo usada pelos principais arquitetos e tudo, né? Então é importante saber as preocupações e os anseios da nossa geração. Então, assim como as bandeiras que estão sendo levantadas hoje, né? Então, mesmo que a gente não levante essas bandeiras, não siga a mesma linha desse ou daquele arquiteto, a gente precisa estudar os projetos, os mais significativos, esses que aparecem na revista aí, para poder questionar, né? Saber o que a gente acha do que está errado e como que a gente poderia estar mudando isso e adequando esses projetos à nossa realidade, né? Então, revista de arquitetura, livro de arquitetura, sites na internet, isso tudo é muito fácil da gente ter acesso e é muito saudável da gente continuar tendo contato com essas coisas depois que sai da faculdade, assim, sabe? Se manter atualizado para não virar um dinossauro da arquitetura, né? Tipo, um cara que só pensa em coisas ultrapassadas. Uhum. É um troço super importante e super difícil de fazer, né? Também você tem que encaixar uma disciplina grande para manter esse estudar, né? E assim, eu digo até... tem essa questão do projeto em si, mas tem as novas tecnologias também que sempre estão aparecendo, né? Por exemplo, hoje a gente precisa colocar shaft em tudo que é o prédio que a gente faz, porque a gente tem uma puta demanda de passar cabo estruturado, 500 mil metros de cabo estruturado pelo prédio. É uma demanda que há 20, 30 anos atrás não existia, né? Sim. A gente não tinha essa conexão toda entre computadores aí, tipo, e não precisava, né? Então, assim, talvez daqui a alguns anos nem precise mais de shaft, porque vai ser tudo Wi-Fi, né? A energia vai ser Wi-Fi, mas o esgoto vai continuar passando ali, né? Assim, para dar um exemplo mais recente, assim, por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma pele de vidro no teu prédio lá, colocar uma fachadona de vidro. Você você conhece os perfis de esquadria? Você sabe qual o vão que vence um perfil de esquadria? Você sabe como executar aquilo? Dificilmente você vai ter todo esse conhecimento técnico para fazer o teu projeto. Então você tem uma ideia inicial, mas depois você vai precisar estudar uma solução técnica para aquilo, né? Então, manter-se atualizado. E nessa parte exige bastante estudo, principalmente, por exemplo, nas especificações técnicas, né? Uhum. Porque são catálogos e diversos conteúdos que você precisa ler realmente, assim, dentro daquilo que você está propondo, qual o tipo de, sei lá, eficiência energética ou de qualidade de iluminação. Nossa, é tanta coisa de tanta coisa. Mas porque você tem, cada decisão que você vai, quanto mais você estudar sobre aquilo, mais certeza você vai ter do resultado final, né? Então, e não adianta também você só correr atrás quando você tá com a dúvida, quando surge aquela demanda no teu projeto, porque quanto mais conhecimento você tiver das novas tecnologias, mais a tua criatividade vai usar esse conhecimento para criar coisas novas, né? Também é. Então, assim, o arquiteto é um cara que tem que estar sempre atualizado, né? Tem que participar de palestra, congresso, tem que estudar. Ouvir podcast. Tem que ouvir muito podcast. Não só o nosso, né? Não só o nosso, apesar mas de que o nosso né?
que traz mais sim, autoridade. Mas assim, não necessariamente só de arquitetura. Isso que Sim, não só de arquitetura. Né? Curiosidades, cultura geral. Que mais? Tem um clássico, né? Psicólogo. Psicólogo é um dos Esse mais é o clássicos, é o clássico, primeiro né? que vem na mente. Ou terapeuta de casal, né? Mediador de conflitos. Mediador de conflitos. Tio da creche, não é isso? Que a Tio da Priscila falou? creche. Tio da creche. Tia da creche. Às vezes é pra tratar com o cliente, às vezes é pra tratar com o pedreiro, às vezes é pra tratar com até teu projetistas, sócio, sabe? Os teus projetistas e tal. O arquiteto sempre vai precisar dispor de técnica de manipulação, de psicologia pra... Fala, Gabriel. Fala. De técnicas de psicologia, Não, né? manipular, é isso que você pra gosta poder... de fazer. Não, e também saber exercer o autocontrole no momento de fúria. É verdade. É verdade. Ou de ataque de pânico também. Pânico, fúria. Né? Daqui Por exemplo, põe os braços pro alto e sai correndo em círculos, assim, né? Isso não pode. Ah, não? Tipo, Quero boneco de posto? Tipo, biruta. Onde que eu reseto pra começar de novo, né? Não existe, né? Não existe. A gente fala assim, é realmente que tem que ser psicólogo pra mediar o conflito alheio, mas os nossos também não são poucos. Não são poucos. Mas eu acho que em todas as profissões isso é inerente, né? Mas no caso do arquiteto, a gente se torna muito íntimo dos hábitos de trabalho, ou dos hábitos de vida dos clientes, né? Então, tudo bem, o médico conhece o seu paciente de uma determinada forma. A forma com que o arquiteto conhece o cliente eu acho que é muito única, né? Então, o arquiteto ele tem a possibilidade de sugerir melhorias na vida da pessoa com soluções para o ambiente dele, né? Então, é importante para o arquiteto, vamos dizer, no caso dele estar fazendo uma casa, conhecer os hábitos de convívio da família toda para poder... né? De rotina, exatamente. No caso de estar fazendo um escritório, precisa conhecer, precisa ter uma empatia com o cliente, uma sabedoria para entender como que o cara trabalha para poder fazer a melhor solução para o ambiente ali da pessoa, né? E isso que você falou de como a gente pode propor coisas novas na vida das pessoas também exige um conhecimento de como conseguir abordar essas ideias, né? Você tá ali querendo convencer as pessoas da sua ideia, das coisas que você quer propor, de soluções que lhe agradaram, né? Só que o cliente, de certa maneira, precisa mudar um pouco a postura. Existem maneiras também de como você apresentar esse tipo de ideias, né? Não é chegando, você vai morar numa casa minimalista. O cara, não é? Se assusta. Então, assim, como que você vai apresentando, educando, criando, trazendo outras referências e tal. Então, são pequenas técnicas, né? Não é da gente, não é do ser humano aceitar mudança. Por mais que você você tem certeza que você precisa, ou que você quer uma mudança, na hora que ela vem, você não... Dá um passinho atrás. Naturalmente, você se assusta. É verdade. A gente precisa saber como colocar isso. É de todos nós isso, né? E tem uma análise psicológica também que é importante fazer, que eu costumo exercitar isso. Às vezes você vai numa primeira reunião com o cliente e poucas vezes é um cliente só, né? Então você chega numa empresa lá, tem várias pessoas dando opinião, o que eles querem pro teu projeto. É muito importante que o arquiteto identifique o papel de cada um ali dentro da reunião, sabe? Quem que realmente assina embaixo as decisões? Ou qual que é a contribuição pertinente de cada um, né? Qual que é a contribuição pertinente de cada um? Qual que é a área de domínio de cada uma das pessoas ali, né? Às vezes um tá querendo opinar na área do outro, tudo. Nas reuniões a gente também tem que ser vamos dizer, analista comportamental, assim. Pode ser. Psicólogo, analista comportamental. Talvez a gente esteja falando uma grande bobagem, mas pode ser. O jeito que eu encaro. Sim. Às vezes acontece assim, lá a gente acaba atendendo muito cliente residencial, né? E aí chega o casal lá e nem sempre eles concordam, né? Cada um tem uma ideia. E às vezes muito diferente. E às vezes a discussão ali, a desavença está acontecendo na sua frente, né? Como lidar com aquela situação? Aí faz uma piada, né? Tem que saber, existem momentos de quebrar o gelo e tal. Ou que eu falo assim, vocês podem... Não precisam decidir agora, né? Vocês podem conversar em casa, quebrar o pau em casa. Aqui não. Mas ou acontece, você dá uma arma pra cada um e que vença o melhor, né? Que vença o melhor. Ou aqui a mulher que tá super empolgada com o projeto, que quer ir lá reformar a casa. E o cara não quer gastar dinheiro. O cara tá com aquela meio sexista isso. Quando um
um dos integrantes do casal, pode ser homem ou mulher, uma das pessoas do casal, Vamos fingir que tem um cabrito e um cachorro e eles são casados, tá? quando uma das pessoas do casal chega lá, Pode ser triplo, não precisa ser um casal. também pode ser, vamos abranger todos. Quando as pessoas da família. Pode ser a família inteira. Chegou a família Buscapé. E aí, assim, uma das partes tá super empolgada com o projeto. É a vontade de reformar, de fazer, de construir e tal. E às vezes a outra parte, outra pessoa, tá ali com uma cara de bunda ali naquela reunião. Não queria estar ali e tal. E as decisões ali, né? Tanto faz, pra mim não me importa e tal. Então isso é uma questão também como você conseguir trazer essa pessoa para participar também, né? É um trabalho também de psicologia, né? Você tá ali sempre sendo simpático, querendo trocar uma boa ideia também, afinal a reunião tem que ser um momento de sonho, né? De vontade das pessoas. E isso aí, você tem que chamar as pessoas pro teu time. Exatamente. Até a que tá jogando contra. Também. Tá? Outra coisa, eu acho que a gente também precisa saber ser um pouco médico de primeiros socorros, sabe? Nossa. Médico do SAMU, assim? Tipo na obra, assim? Tipo na obra. Saber fazer uma tracostomia, um negócio assim. Caneta Bic, já vi essa. Mas é bom ter umas noções básicas de primeiros socorros, ou do que fazer, ou principalmente o que não fazer num caso de acidente, né? Não, acho que isso é o seguinte, tem que ter no celular os números de emergência gravados dos contatos. Porque a regra é básica, Cazu. Não mexa no cara. Ok. Daí Às vezes o cara só quebrou um dedo, você vai deixar o cara tetraplégico lá, porque você vai mexer errado o cara. Mas não é ser o cara que não conseguia ver sangue? Eu não posso ver sangue, mas... Então, no caso do Cazu, é tipo, chamar alguém. Não, o Cazu vai desmaiar e daí quem tá com ele liga pro SAMU. Bom. Não, mas eu acho que você tá certo. Saber, sei lá, tipo... Não, o cara se engasgou na tua obra. Isso que eu tava pensando. O cara engasgou Massagem com a coxa cardíaca, de frango. né? Tem que dar aquela encoxada pra sair o... Massagem cardíaca e Reanimação. Reanimação, obrigada. Não, acho que são coisas boas pra saber na vida, né? De coisa. Sim, não, mas na obra acontece muita merda. Respiração boca a boca. Hã? Respiração boca a boca. É uma técnica de primeiros socorros. Ok. É ou não é? Mas a obra é um ambiente que pode acontecer um monte de merda, entendeu? Tanto é que na obra tem lá a plaquinha, né? Estamos há 3 dias sem acidente. Sem ninguém morrer. CIPA, cara. Toda obra tem lá o... É a obra maior, né? Não, mas se segurança você do tiver... trabalho, né? Enfim, isso vai servir pra vida. Se você puder salvar ou poder ajudar, tiver um mínimo conhecimento pra ajudar a recuperação... faça. Acho que é um conhecimento melhor. bom pra vida de primeiros socorros. Como é que você adquire conhecimento de primeiros socorros? YouTube. YouTube. Tudo é YouTube. Drauzio Varela. Senhor Bactéria. Sabe aquele... Tem ácaros na sua pia. É importante, sim. Saber usar um desfibrilador. Siri, como usar desfibrilador? Extintor também é importante saber, né? Essas coisas. Extintor é importante saber mesmo. Tem que testar alguma vez. Ou você tem que saber fazer serviços gerais. Servir reparos básicos. Exatamente. Vou contar a história. Hoje, eu estava lá, fui tirar foto com a cliente. O que aconteceu? Ela estava com 2 lâmpadas queimadas. Olha, ainda bem que vocês vieram aqui tirar foto, porque a lâmpada queimou. Porra, sério? Sério. E ela não sabia como fazer. Lógico que não é assim. Ah, tá. Não, só lá é rosquear a lâmpada. Entendi. É a lâmpada da loja na palheta, etc., que tem uma certa dificuldade lá. E o que aconteceu? Eu tive que trocar. E você não sabia? Não, por sorte, eu tenho essa lâmpada em casa, então eu já passei por isso. Então tranquilo, deixa aqui que eu vou e troco. Mas isso é uma coisa que acontece quando você vai visitar cliente. Por exemplo, minha tomada não tá funcionando. Eu sempre levo uma chave de fenda, uma chave Phillips e tal. Cazu, nossa tomada aqui tá quebrada. Isso é um problema do Gabriel. Já fui em cliente, tá vazando aqui a torneira aqui. É uma conexão ali do flexível. Tipo, você consegue ir lá e passar uma... Veda rosca. Uma veda... Consegue passar uma veda rosca e fazer aquilo, né? Ou o sifão, tá voltando o cheiro da pia. Cara, o sifão às vezes não formou, né? O sifão, então por isso tá voltando. E isso é interessante porque se você não sabe, você vai ter que chamar um profissional, chamar um pedreiro, um eletricista, um marceneiro, sei lá, um pintor para fazer um reparo que é mínimo, que ninguém vai querer lá porque não vale o custo da gasolina. Então, o que você puder saber fazer disso nossa. O que você souber fazer disso é melhor, né? Eu
Já troquei, às vezes, spot. Pô, o cliente às vezes tem medo de tirar o spot do forro de gesso. Nossa, como é que eu faço? Será Quebrar que o forro, né? E aí você, beleza, já tem essa prática, vai lá, resolve, o cliente fica feliz, você também resolveu na hora e mais barato pra todo mundo. Legal. Eu sou mestre de vazamento. Então, o troço que eu desenvolvi de cuidados gerais e manutenção, assim, é vazamento. Você tem um faro pra descobrir? Tem um faro pra descobrir vazamento. Isso é uma É uma qualidade. Uma qualidade. Porque vazamento é... Uma das coisas mais fodas que existe, né? Tirou as palavras da minha boca. Porra, a água é foda porque a água... Imagine só, você põe... O que é um rio, né? O rio... Nossa. Vamos lá, Gabriel. O que é chuva? Os O campos que é de céu? arroz. O que é céu? Que é Não, nuvem. a água, ela entra nos lugarzinhos, mas Não, e ela faz o caminho whatever. Assim. faz Isso o caminho... que é muito fantástico. Ela, às vezes, entra num buraco de tijolo e A vai no- pra puta que eu pariu. Não, mas a tem nada nossa a ver. sorte é que essa desgraça não sobe. A água não sobe. Lógico que sobe. Não sobe. Não, capilaridade. Capilaridade, a maldita sobe. Mas, via de regra, ela sobe também, né? Puta. Sobe. Mas ela sobe menos, né? É. Ó, eu vou dizer assim, esse é um dos grandes desafios. A gente tem que ter essa visão raio-x que a Renata tem, que a gente não tem aqui, que é, que porra é essa que tá vazando? Mas é que uma vez eu contratei um cara que ele escuta. Ele tem um aparelhinho. Sim. Sabe aquele estetoscópio lá do médico? Como chama? Como é que é o nome daquilo mesmo? Estetoscópio. O fone de ouvido do médico. O fone de ouvido do médico lá. E o cara ia... Não sei se funciona, mas faz um Ele- estilo. Não, faz pra, tipo... Funcionou, pelo menos, no que eu fiz lá. Que era um negócio era um cano que tava estourado no jardim, né? Mas essa é o vazamento é sempre muito difícil, a investigação. A gente tava reformando um banheiro e, quer dizer, tinha terminado a reforma, tudo lindo, maravilhoso, e as paredes em volta do banheiro começaram a brotar água de baixo. Né? E daí, caralho, mas o que que é? Tem água, né? Da onde tá vindo a água? Será que tá vindo de cima? Daí quebra a parede pra ver se é no registro. Cara, enfim, vai pipocando a parede pra saber onde é que é. No fundo, o que aconteceu? Eles botaram um ralo sifonado, o ralo do chuveiro, Uhum. os pedreiros maravilhosos, né? O ralo sifonado tem várias saídas ali. E uma das saídas ia pro esgoto, né? Que é o certo. E outra saída, eles botaram um cano que ia direto pro meio da laje do banheiro. Como assim? Então, assim, quando você tomava um banho, parte da água ali saía pro Eles meio fizeram da um laje. respiro pra laje, digamos assim. Tipo assim. Nossa. Então a água saía direto no meio do banheiro, porque era uma laje dupla ali. Tá. Cara, como é que você vai descobrir isso aí? Nossa, só Não tem quebrando jeito. tudo. Né? Aí teve que quebrar tudo. Não, e o foda é que a água causa um estrago Nossa, violento, né? terrível. Caos, dona. Ela é vida e destruição, né? Que poético, né? Já diria Noé. Já diria. Se você tem um apartamento embaixo, ou outra coisa embaixo, pronto, é um forro de gesso que foi embora, mobiliário. A primeira dica quando você vai achar vazamento, nossa, isso é totalmente fora do tema, mas... É primeiro identificar, é água limpa ou suja? Cheira. Primeira Cheira. parada, Dá assim. uma lambida. Pra determinar... Esse é doce ou salgado? Não, pra determinar... determinar se é esgoto ou se é entrada de água, né? Pra você pelo menos tipo, ter um caminho pra seguir. E depois você vai ver se tem volume, se não tem volume, se tem relação com alguma coisa ligada, se não tem. Então a gente também tem que ser um investigador, que é muito legal. Um detetive. Um detetive. Coronel Mostarda com castiçal na sala de jantar, né? Tipo, E o que aconteceu? Mas é isso mesmo. Quais são todos os fatores, né? Que outras mais profissões existem no mundo? A gente falou todas já. né? Médico. Não, ele falou, precisa foi traqueostomia profissão. lá no cara que morreu. Advogado. É um pouquinho também. Né? Precisa. Fazer contrato, advogado, né? Pra fazer contrato, precisa ser advogado, sim. Pra entender os editais. E ter aquela articulação pra dar aquela desculpa quando dá merda, né? Precisa ser político. Também. Precisa ser político pra conseguir apoio. Pra conseguir doação. O que mais? Não, precisa ser político no sentido de Negociador. negociador, de relação com as pessoas, É. né? Não no sentido mal que vocês estão pensando. Precisa ser o que mais? Precisa ser Bonito. bonito. Músico, açougueiro. Sogueiro. É que assim, eu acho que a arquitetura é uma profissão que abre um leque para diversas outras profissões, assim, né? Então acho que tem muito arquiteto que se forma arquiteto que vai fazer outro troço depois de formado, né? Sim. Então, a gente viu lá, a gente falou aqui de arquiteto que depois foi desenhar tênis, né? Lá Sim. na Nike, tudo. Arquiteto que vira designer. Então, é uma profissão que na faculdade a gente aprende a ser criativo, a gente aprende
de tudo um pouco, a gente tem aulas de sociologia, tem aulas de várias coisas. Então, abre um leque grande, assim, para você ter outras profissões mesmo, assim, não tem nada a ver com arquiteto. Então, gente, queria aproveitar para agradecer o pessoal que entrou em contato conosco essa semana. Vou começar pela Amanda, que ela comentou no último episódio do Arquigram, Amanda Malta. Ela fala aqui: gostaria de agradecer a vocês pela dedicação a um podcast tão bacana. Sou estudante de arquitetura do 5º ano, faço estágio em horário integral e sou casada. Não me sobra muito tempo para conviver com amigos e ter bons papos. Vocês praticamente têm sido uma espécie de amigos para mim. Geralmente eu ouço podcast enquanto estou fazendo projetos da faculdade ou dando minhas caminhadas. Aprendo muito com vocês e dou muita risada. Obrigada por compartilharem sua experiência conosco. Gostaria de sugerir um tema sobre iluminação para um episódio de podcast. Já fiz maratona de todos os episódios e espero ansiosamente os próximos. Obrigado. A gente fica muito feliz mesmo. É um empenhozinho aqui, mas a gente gosta e espero que a gente continue toda semana conversando. Com você. Pessoal, teve o nosso amigo de Portugal, o Paulo. O Paulo, sim. A gente leu o comentário dele em algum episódio aí atrás. Ele escreveu pra gente agradecendo, né, por a gente ter mencionado ele no podcast, e escreveu mais algumas coisas aqui, ó. Vamos ler. Ele escreveu o seguinte: desculpa não ter me identificado devidamente na mensagem anterior. Eu sou um jovem arquiteto de 29 anos e descobri o vosso podcast juntamente com um amigo. A gente escutou alguns podcasts de arquitetura e o vosso se destacou dos demais. Adoro ser chamado de vosso. Desde a qualidade do som, aos temas abordados e, acima de tudo, a forma como vocês se comunicam. Vocês são muito animados e explicam todos os temas de forma exemplar. Parabéns! Porra, Obrigado. Cara, tô emocionado até, hein? Olha lá. Espero que façam um podcast sobre Portugal. Acho que o Cisa merece. Também achamos. Olha lá. Ele falou, se precisarem de algumas dicas, eu posso ajudar. Então, a gente aceita ajuda. Já partilhei o Arquipapo com alguns amigos. Espero que Portugal inteiro se inscreva no podcast. Eu também espero. Nossa meta aí, Europa 2018. Sim. Isso aí, Paulo. Obrigado. Valeu. Gostei muito das suas palavras. Valeu, aí. Paulo. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Instagram também. A Mariana Cury, o Guilherme Queiroz. Falou que o episódio tá sensacional. Inclusive, ele teve aula de história e uma das pautas foi do Buckminster Fuller. Né? Muitas risadas e questionamentos sobre o carro da Imaxion e os domos geodésicos. A Graciele Castro e o Kazumowski. Queria me auto-agradecer por ter comentado lá no Instagram essa semana. Então, só para reforçar nossos contatos. Estamos no Instagram, no @arquipapo, no Facebook, no @arquipapo. Nosso e-mail é contato@arquipapo.com.br e também dá para comentar lá no blog, que é o arquipapo.com.br. E quem puder deixar uma avaliação no iTunes também ajuda bastante. Ajuda bastante, 5 estrelas. Um grande abraço, é isso? É isso, beijo. Valeu, falou. Nós três aqui estamos fazendo o papel de podcasters aqui, né? Também é uma coisa que a gente pode estar aqui falando de arquitetura, poderia estar falando de outra coisa. Cervejas. Sobre cervejas, mas... Mas é disso que a gente gosta, né? É disso que a gente entende, né? Infelizmente, então... Entender não sei, mas a gente gosta. Nossa, isso foi preconceituoso pra caralho. Você quer que eu deixe? Não. Refaça a tua piada.